Fala galera, vamos lá então. No vídeo sobre fundamentos de perspectiva, a gente falou, né, sobre esses 5 elementos principais aqui da nossa perspectiva: a diminuição, o escorço, a convergência, a perspectiva atmosférica e sobreposição. Isso, né, segundo Marshall Van Droof, são elementos que vão ajudar a gente a transmitir a profundidade no nosso desenho bidimensional. Tá? O que eu quero fazer hoje é pegar alguns tópicos, algumas aplicações, tá? E nesse caso aqui a gente vai falar de natureza morta, mobílias, elementos arquitetônicos, veículos, figuras, prédios e paisagens, para a gente entender na prática alguns desses elementos e como que a gente pode estudar eles, ou estudar várias questões, né? Eu quero só que seja uma provocação, né, do que esses elementos e essas temáticas têm, né, para a gente aprender a perspectiva em si. Beleza? Começando pela natureza morta, ou still life, né, a gente pode pensar em várias questões já. A gente pode pensar em posicionamento da câmera, né, de onde eu estou olhando. Nesse caso aqui a gente está com a câmera um pouquinho inclinada para baixo, então a gente vai começar a ter uma leve convergência aí para um terceiro ponto de fuga, né? Vai ser bem sutil, mas a gente sim vai ter um pouquinho dessa convergência. Acho que aqui eu até exagerei um pouquinho. E como é que a gente pode perceber isso legal, né? A gente pode perceber isso principalmente pelo minor axis da elipse, que já é outro conceito que a gente pode tirar muito legal aqui, né? A gente pode estudar essas elipses, como que elas estão funcionando, qual que é o posicionamento delas no espaço, né? Em termos de minor axis, o grau delas. Aqui a gente tem outra bem clara, né? E aqui na base a gente vai ter outras elipses também. Então a gente pode fazer esse estudo, né? E depois qual que seria a base de construção para depois a gente trazer esses detalhamentos, essas conexões e assim por diante. Tá? Outra questão importante do still life é o posicionamento no grid, né? Então a gente entender, pelo menos superficialmente, onde que está a base desse elemento, né? Até onde ele vai. Então eu posso até pensar em blocar aqui uma caixa que conteria esse objeto. Aqui a gente tem um pouquinho do 3 pontos ali. Mas pensar, né, mais ou menos até onde vão os limites desse objeto. Aqui vai até um pouco mais. E a gente entender, né, o posicionamento dessas coisas em um grid. Então aqui vai ser a mesma coisa, né? Tem um grid de perspectiva que vai conter aí esses elementos. Tá? E com isso a gente consegue posicionar, né, no chão onde é que esses elementos estão, para que não haja no nosso desenho uma sobreposição de um objeto estar ocupando o espaço do outro. Tá? Aqui já teria várias outras temáticas para a gente evoluir em termos de composição, valores, cores, materiais. Então tem uma infinidade de coisas que um still life pode trazer. Hoje eu quis só falar da perspectiva. Beleza? Então, um outro exemplo aqui, só para trazer a questão da sobreposição, que a gente falou como uma das mais fáceis, né, da gente colocar no nosso desenho. E aqui está bem claro, dá para a gente entender com muita clareza, diferente do que a gente tinha no anterior, que a gente não consegue entender exatamente, né, como é que esses dois estão em relação ao plano. Tudo bem, a gente olhando de cima é um pouco mais fácil, né, mas a gente não tem tanta certeza com relação a esses daqui. A gente consegue saber que esse elemento está na frente do outro porque existe sobreposição. A gente consegue entender que esse elemento está na frente do outro porque existe sobreposição. Tá? A mesma questão aqui a gente pode falar, né, em termos de grid. Aqui fica um pouco mais fácil porque a gente tem elementos na perspectiva que são retos. Né? Então a gente consegue ler um pouco melhor essa perspectiva, né, e montar realmente um gridzinho. Né? Nessa orientação aqui é um pouco mais difícil, a gente tem menos dicas de elementos, mas com certeza para o nosso RVP, ou Right Vanishing Point, ou ponto de fuga da direita, a gente tem muitas informações aqui. E aí uma vez que a gente tem o grid, a gente consegue, né, colocar esses elementos, pelo menos a base deles, a gente consegue colocar no grid, ver como é que eles estão se comportando, né, onde é que eles estão, para ver mais ou menos o posicionamento. Ou a gente pode usar realmente as elipses que dão, né, essa base para eles.
Esse aqui vai estar um pouquinho mais para frente, porque a gente tem esse outro elemento que está lá atrás. E a gente começa a conseguir entender onde é que ele está em posicionamento, né, da mesa, né, encaixando com relação à mesa. Opa, esse aqui é de outro. A gente pode ir apagando, né, e vendo de novo, e a gente vai vendo os posicionamentos. Então isso aqui é um planejamento também desse grid aí de perspectiva para que os elementos fiquem melhor distribuídos e que não haja sobreposição no nosso desenho. Tá? Então, por exemplo, se a base desse elemento aqui, que tem uma boca um pouco mais aberta, se ela estiver muito próxima ali, quer dizer que ele está entrando dentro desse elemento de trás e a gente não está percebendo isso, vai gerar uma estranheza no observador. Então tem vários elementos aqui, aí de novo as nossas elipses, né? A gente pode estudar elas aqui, aqui a gente está bem próximo da linha do horizonte, né? A gente deve ter uma linha do horizonte passando, sei lá, mais ou menos por aqui, porque aqui a gente já começa a ver essas elipses invertendo o sentido. Então, ao invés de ver a parte de cima, a gente vê a parte de baixo, né? Aqui a gente ainda está vendo a parte de cima, e aqui a gente está vendo a parte de cima ainda, mas elas estão ficando bem fininhas, bem próximas do que seria a linha do horizonte. Então a linha do horizonte vai estar aqui em algum lugar desse meio aqui, mas difícil da gente achar sem a gente puxar, né, essa perspectiva, entendendo a convergência, que a gente falou também. Então a gente pode entender a convergência e jogar isso aí para a linha do horizonte. Beleza? Então, só uma visão geral de Still Life. Mais uma vez, como eu falei, pensando em composição, esses elementos, elemento médio, elemento pequeno, elemento grande, elemento médio, pequeno, médio. Aqui é um elemento médio também, então como é que a gente pode jogar com essas coisas, né? Talvez essa disposição quase que uniforme aqui, tudo bem que tem um ali atrás, é a melhor disposição, às vezes fazer uns clusters um pouco mais próximos, colocar esse elemento atrás desse. A gente pode fazer vários sketchzinhos, né? Esses tempos atrás eu estava vendo um curso da New Masters Academy, muito bacana, com o Bill Perkins e outros artistas, Chris Legaspi e uma mulher que eu não lembro o nome agora, Jennifer alguma coisa, se eu não me engano, e eles falando desses thumbnailzinhos, né, para você fazer no Still Life, né, e ver como é que ficaria, né, coloca esse elemento aqui atrás, aí vê como é que fica, não está funcionando, isso em 2 valores ou 3 valores, né, para você ter só uma ideia e fazer um planejamento aí da sua composição em termos de shapes bidimensionais. O que a gente está falando de planejamento aqui em termos de grid é o planejamento tridimensional para fazer a sua construção, tá? A gente vai chegar nisso mais para frente. Em termos de móveis, né, a gente tem algumas questões, né, de grid mais uma vez, então posso até pegar alguns pontos em comum, porque a gente tem uma simetria, né, nas 4 direções, então a gente pode pegar esses pontos que são incomuns, que na verdade não peguei exatamente, tem que pegar esse cara aqui, tem que pegar esse cara aqui, esse cara aqui, e esse cara aqui. E aí eu construo o que seria o meu grid base, né? Só agora, se eu quiser, eu posso até usar o método do X, né? O famoso método do X, para fazer a construção e replicação deste meu grid para o restante. Eu posso usar alguns pontos de fora ali também, se eu quiser. Agora eu projeto para lá, projeto essa aqui da linha central e eu duplico isso aqui na profundidade, tá? Vai ter erros de precisão aqui, eu estou fazendo com um pouco de pressa, né? Mas a gente conseguiria continuar duplicando isso aqui para a construção desse grid, tá? E aí expandir até para o lado mesmo, a gente poderia pegar aqui. Aqui a gente está numa situação basicamente de um ponto de fuga, né? Então a gente poderia usar a horizontal aqui e também expandir isso aqui para o lado. Tá, não seria um ponto porque tá olhando um pouco para baixo essa câmera, então vai ter uma projeção de 3 pontos também. Tá, mas a gente poderia usar aqui esse grid e aí agora ele vai ter que ter a mesma convergência dos demais. E assim por diante, né? Consigo ir fechando meu grid e construindo. E aí eu consigo entender toda a perspectiva dessa cena só com base nesse objeto. Também consigo estudar a elipse, né? Assim como a própria construção do objeto, né? Até onde vão esses elementos. Aqui, como eu falei, vai ter um 3 pontos, né? Então tem um pouquinho de inclinação. E a gente tem essa frente da caixa. A gente conseguiria, usando o grid, dobrar essa caixa lá para trás, né, entender onde é que esse elemento vai fechar. Na verdade seria lá atrás, né?
E a gente consegue trabalhar, seria um pouco para cima aqui. Então esse ponto de contato, onde é que ele vai ser? A gente consegue trabalhar várias questões de construção e aí depois a gente pode replicar isso aqui em termos de proporção, né? A gente entender mais ou menos qual que é a relação aqui da altura do banco, né? Das pernas do banco para a altura do banco final, né? E a gente tendo essa proporção, a gente consegue replicar isso em um desenho nosso. Poderia ser meticuloso e pegar todas as vistas ortogonais, isso também é uma outra forma de construção. Então eu poderia pegar várias vistas, assim como a gente vai ver nos carros mais para frente, né? Várias vistas desse elemento, jogar na perspectiva como se a gente estivesse fazendo um modelo 3D. Então eu vejo vistas laterais e tal e monto isso aí na tridimensionalidade, tá? Aqui também, mesma coisa, vários elementos, consigo, né, encontrar grids aqui. Então, por exemplo, pegando as pernas da cadeira aqui rapidinho, né, a gente consegue ver que aqui não exatamente é a perspectiva, porque elas têm orientações diferentes. A perspectiva nesse caso vai ser mais fácil pegar pela mesa, né, que a mesa tem simetrias mais claras aqui. Tudo bem que aqui na frente, por exemplo, a gente tem uma indicação de simetria aqui também, né, nas laterais, na visão de largura da cadeira, a gente tem as simetrias que a gente pode usar, mas aqui esse assento ele vai um pouquinho para dentro, pelo que está me parecendo, né? Se eu for usar esse cara aqui como base, né, ele parece estar indo um pouquinho para dentro. Ele tem assim, ó, ele parece, ó, você vê o pé onde termina, ele tem uma entrada. Se a gente fosse ver de cima, provavelmente ele é mais um trapézio do que realmente quadrado. Então essas são coisas que a gente vai já encontrando. Se a gente tiver outras vistas desses elementos, melhor ainda para a gente fazer a construção. Mas a gente consegue entender basicamente, né? A gente ter uma caixa aqui de construção dessa mesa e a gente conseguir entender mais ou menos as proporções, né? Pô, esse cara vem até aqui, aqui tem uma outra caixinha dele mesmo, né? Tem uma divisãozinha, então eu vou ter que entrar um pouco aqui na perspectiva, depois jogar para fora de novo e aí fazer esse movimento, né? Que não é uma reta, ele tem um pouquinho de dobra ali, né? Uma curva, né? E aqui também, mesma coisa, posso ver essa parte de cima, putz, quanto que isso entra para dentro, um pouquinho só. E eu vou fazendo essa minha desconstrução para depois eu poder reconstruir aí na perspectiva e no meu desenho, tá? Tem vários ângulos, cada uma está olhando numa direção diferente, isso é uma coisa que dificulta bastante o desenho. Tá? E outro ponto importante que a gente já pode começar a pensar aqui é a questão da linha central e simetria, né? A gente pensar que aqui vai ter uma linha central que vai descer cada um desses degraus aí. A gente vai ter ela cortando a mesa mais ou menos no meio, eu estou fazendo também sem muita preocupação. Ela vai vir para dentro um pouco, né? E vai descer aqui no meio, acho que é até mais para dentro, e vai descer no meio desse elemento aqui, tá? E ela vai cortar essa mesa. A mesma coisa para cortar a cadeira, né? Eu estou também estimando no olho, a gente poderia usar o método do X para achar a metade, mas ela vai aqui também, cortar a cadeira no meio. Mais ou menos isso, né? A gente poderia também ver se essa base for reta, né? O quanto que está descendo, pode ser que seja inclinada ou senão ela vai, né, para a perspectiva lá. A gente consegue construir essa vista lateral. Aqui também vai ter, né, um volume. Aí esse volume com certeza agora já é mais estimado do que qualquer outra coisa. A gente consegue pensar, né, nesse corte. Se eu cortasse a cadeira aqui no meio, passando uma serra aqui, ó, bem pelo centro, né, que o centro vai estar mais ou menos nessa direção, eu consigo entender, né, como que esse elemento se comporta nessa linha de corte. Beleza?
Então já são questões aí que são importantes que a gente tem que entender para reconstruir isso aí. Ainda mais se a gente for reconstruir de forma mais fiel, né? Se for um pouco mais solto, a gente tem que entender as proporções. Pode ser visualmente? Pode ser visualmente, mas a gente pode usar ferramentas também para fazer isso, né? Mesma coisa aqui, né? A gente entender mais ou menos essa proporção. Aqui a gente tem um pouquinho ali de 3 pontos de fuga. Né, mas a gente entender essa proporção, a gente entender, se a gente fizer o método do x aqui e dividir, mais ou menos onde é que esses elementos estão passando. É lógico, aqui tem um pouquinho, eles entram um pouco para dentro, então teria que provavelmente fazer o x nessa região aqui. E aí vou ter um x um pouco diferente, a metade é aqui. Então eu sei mais ou menos como é que esses elementos se dividem. Vou vendo, né? Aqui a linha do meio ela é mais fácil da gente visualizar, né? A gente tem bem desenhado aqui. Isso vem para fora e volta. Né? Então, de novo, linha de simetria. A gente pode usar vários artifícios aqui para que esses elementos estejam posicionados no lugar certo. Né? Por exemplo, aqui no caso vai ser essa linha de baixo. Aqui tem convergência também, né? Convergência aqui principalmente para o nosso LVP, está mais fácil de ver, mas a gente tem uma convergência aqui para o RVP também. E aí aqui a gente pode usar, por exemplo, o X, né, para encontrar onde que vai ser o encaixe desse puxador, né? Então aqui é a mesma coisa. E se tiver tudo certinho, esses dois aqui tem que apontar, né, se eu conectar eles têm que apontar lá para o meu LVP, porque tem que estar tudo respeitando a perspectiva, né? A mesma coisa aqui, esses dois tem que estar apontando para o LVP. Esse elemento aqui a gente pode usar como base aqui, ó, essa divisão. Essa é a porta, né? Aqui vai ter que botar um pouquinho mais de precisão para que essa questão aqui funcione um pouco melhor. O problema é que a gente tem um elemento ali embaixo, né? Então ele não vem exatamente nessa diagonal. Acho que ele vem, mas ele quebra, né? E desce. Eu acho que seria mais ou menos isso aqui, se a gente fosse pegar aquele elemento. Esse cara aqui vai passar lá embaixo. Aqui tem uns errinhos de precisão que vão prejudicar um pouquinho a nossa análise. Né? Mas a gente teria que ver nesse primeiro plano. Eu acho que ele direto ele já vai caindo, por isso que a gente não vai conseguir achar. Né? A porta não tem uma região muito plana ali, pelo menos não está parecendo ter tão plano assim. Ou talvez... acho que é esse ponto aqui, hein? Acho que é aqui, ó. Que ele começa a virar um pouco mais. E aqui embaixo, vamos ver. Aqui embaixo ele seria... seria mais para cá. Aqui vai ter um errinho de precisão, porque vai ter um elemento, uma parte do elemento que vai estar aqui para dentro da parede, né? Então a gente teria que estimar isso também, né? Quanto para fora está esse elemento aqui, para a gente ver onde é que vai estar essa base e fazer todas essas medições. Mas são estimativas um pouco mais superficiais, né? A gente não precisa também ir extremamente no detalhe, mas a gente consegue entender mais ou menos a construção desse sólido, né? E ver até essas proporções aqui. Essa parte é uma parte mais difícil, da gente entender mais ou menos onde é que tem um quadrado aqui, né? Pra gente entender, putz, quantos quadrados eu posso colocar aqui. Então eu vou plotar um quadrado aqui mais ou menos, sugerindo uma elipse. E eu posso plotar a mesma questão aqui desse outro lado, né? Então eu tenho uma outra elipse aqui na frente. Quanto mais assertivo eu for com essa aproximação aqui da elipse, melhor vai ser, né? É mais ou menos a mesma questão que a gente vai ver lá na frente com os carros, né? Então essa elipse ela tem que se encaixar aqui. E aí eu sei mais ou menos essas proporções, né? Então aqui, ó, vai ser, sei lá, 1, 2, 3 e pouquinho, né? E aqui para trás tem tipo 1,5. Então vai ser 3 e pouquinho por 1,5,
tá? Então a gente tem uma ideia mais ou menos de proporção, e a gente pode até ver para cima. Tem 1, 2, 3 e 4. 4 de altura. Então as proporções em termos de uma unidade básica, né, vão ser 1,5 por 3,25 por 4 de altura. Essa vai ser a minha caixa onde eu vou conter esse elemento aí que a gente está desenhando, tá? Então, são algumas sugestões, né, de como que a gente pode brincar com esses elementos e mobílias para a gente fazer os estudos de perspectiva. E a gente fazendo isso from life também, de observação, a gente com certeza vai absorvendo muitos desses elementos aí ao longo do caminho. Beleza? Então, vamos lá. Agora, elementos arquitetônicos. Primeiros elementos arquitetônicos internos, né? Então, a gente pode usar... Aqui a gente até tem uma mobília legal, né? Dá para brincar aqui, ó. Então, se a gente fosse também fazer o estudo, a gente tem o grid de perspectiva muito mais fácil de achar, porque a gente tem, né, as linhas aqui, tem umas convergências bem claras, né? E aqui a gente entraria com um novo conceito, conceito de planos inclinados. A gente pode estudar isso de forma técnica também, né? Eu fiz um vídeo lá sobre fundamentos, que eu falei um pouquinho do uso disso aqui na arte do Peleng, né? O Sergei Kolesov, né? Uma arte que é bem bacana, vale a pena dar uma olhada no vídeo lá depois. Mas se eu fizer essas inclinações aqui, eu sei que isso aqui vai estar convergindo para o mesmo ponto, né? Onde essas coisas estão batendo, elas têm que bater, né, em cima desses pontos e elas vão convergir para o mesmo ponto. Acho que essa aqui é um pouco mais para cima. E aqui é a mesma coisa, esse cara vai bater com esse. E aqui na base também, né? Então se eu quiser descer aqui a escada, esse elemento aqui, ele está um pouquinho para baixo. E salvos os posicionamentos, né? É porque aí a gente teria que pegar exatamente no mesmo ponto aqui. Porque a gente tem bastante complexidade nessa escada, mas se a gente pegar exatamente no mesmo ponto, a gente pode ir cortando essa escada e ela vai funcionar. Acho que aqui no final ela tem que bater igual. Acho que ele bate ali com o final da escada, tá? Então é uma questão importante a gente entender, fazer isso de forma de observação. Mas também tem alguns elementos muito bacanas da gente usar, né? Por exemplo, voltando aqui, esse cara aqui, ele vai ter que estar apontando para o mesmo elemento aqui, porque o ângulo de inclinação dele é o mesmo. Então, se eu estender aqui, essas convergências aqui, aí a gente volta na questão da convergência, relação da linha, com a linha do horizonte, principalmente de planos inclinados, eles vão ter que convergir lá para o mesmo ponto, tá bom? Então, isso é bem interessante da gente estudar aí nas escadas. E isso funciona também para as escadas, para as escadas giratórias, tá? Aqui o conceito é muito mais complexo, ele envolve tanto o plano inclinado e a escada, transferência de escalas, mas também as elipses, tá? Então, se você quiser fazer uma construção dessa, ó, você tem o minor axis dela ali, né? Aqui ela vai, na verdade vai ser um pouquinho mais gordinha. Minhas elipses são assim, eu vou achando elas. E aqui você vai ter, e o minor axis delas vai ser esse aqui, né, que é o eixo central, o eixo normal. Mas se você quiser fazer uma construção dessa bem certinha, totalmente possível, né? Se você quiser fazer mais mais solto, ok também. Se você quiser pegar uma foto e copiar ela na sua imagem, que ela está no ângulo e na perspectiva certa, também funciona. Ou até mesmo fazer um photobashing. Então tem várias técnicas que você pode usar para desenhar uma escala giratória, mas tem também a técnica mais formal. E às vezes ela vai ser um bom caminho aí para te ajudar, né, na execução. A mesma coisa aqui para externos. Externos a gente começa a falar também mais de sólidos primitivos, né? A gente entra muito também nas elipses, né? A gente fala de pilares, por exemplo, aqui a gente tem, né, cilindros que vão ser super importantes, principalmente nos orgânicos lá para frente. A gente começa a pensar esses cilindros, qual que é a relação com a linha do horizonte, como é que está funcionando isso tudo. Aqui, né, você vai ter uma parte mais quadrada que está funcionando também. Você tem cilindros menores aqui, né, você tem pirâmides,
ou no caso triângulos aqui, né? Você tem muitas quebras, tem linha central de simetria, né? Você vai ter uma linha central aqui que ela vai ter que descer e pegar aqui exatamente no meio, porque eu tenho 4 pilastras para lá e 4 pilastras para cá, e depois ela vai descer essa escada aqui, né? Bem cortando o prédio no meio, né? Aqui ele vai pegar um ponto no meio desses dois pilares para descer. Tá? Então são várias questõezinhas bem legais que a gente pode trabalhar aqui. Eu acabei fazendo por cima, mas tudo bem. Beleza, legal. Então a gente pode fazer, né, várias questõezinhas bacanas de estudos, né? Trouxe aqui os arcos, né? Os arcos também são um elemento que a gente pode transferir muito usando mesmo o método do X lá que a gente tinha falado anteriormente. Então, jogando aqui, né, eu posso achar mais ou menos o meio e aí eu vou ter, né, esses arcos aqui convergindo para o mesmo ponto. Vou achar aqui mais ou menos, né? Mas aí aqui o meio, né, as linhas de meio dos arcos, a gente consegue espelhar, né, eles de um lado para o outro, usando alguns artifícios também em ferramentas. Então, se a gente quiser fazer uma construção dessa no olho, é possível, né, a gente saber mais ou menos quanto que está decaindo esse tamanho aqui, né, para essas outras partes, quanto que elas estão aparecendo menos. Aqui a gente vê bastante a questão de convergência, a gente vê bastante aqui a questão de diminuição, né? Então é bem interessante. E até o próprio overlapping, né? Da gente ter sobreposição entre esses elementos, a gente já define que existe, né, um plano entre eles. Tá? Aqui deve ter até um pouquinho de perspectiva atmosférica, se a gente for pensar lá para frente. Beleza? Então tem várias questões que a gente consegue estudar aí também. Veículos. Vamos lá. Veículos, a gente começar pelo mais simples, né? Começar pelo barco. A gente consegue estudar muitos volumes, né? Então a gente consegue pensar, né, como que é essa vista lateral, esse desenho aqui do barco. Opa, aqui atrás ele já começaria provavelmente a subir um pouco antes e acompanharia esse elemento aqui atrás. Então aqui atrás ele tem que acompanhar esse cara aqui. Então talvez seja um pouco mais raso, né? Ele, ou ele tem uma quilha aqui e depois ele suba, tá? Então a gente consegue pensar nisso e depois consegue pensar também nessas quebras. A gente consegue até ver alguns aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor um pouco mais, cheguei, um verde aqui. Fica mais fácil da gente visualizar, né? Mas a gente tem essas curvas que vão descer, passar pela linha central e depois elas vão subir de novo. Tá? Eu tenho que pegar a perspectiva e quebrar elas. Nesse caso aqui, a linha central vai ter que estar mais para cima, porque senão não faz sentido. A gente tem mais ou menos uma construção aqui assim. Tentar usar ela para achar a minha linha central nessa posição, que eu acho que é mais ou menos assim. Então ela provavelmente vai entrar aqui, vai ter alguma quilha e vai voltar, porque ela nesse ponto aqui ela tem que passar ali. É difícil a gente estimar esse tipo de coisa. Às vezes é legal a gente realmente ter o desenho do barco, né, para a gente ver como é que é. E ela encaixa ali para trás, tá? Ou pode ser que aqui nem desça tanto, né, dentro d'água. Só volte aqui assim. E a gente pode usar várias dessas aqui, né, para entender um pouco mais do desenho desse barco. Então aqui, por exemplo, você vê que ela tá batendo mais ou menos onde é que é. E aí ele é mais barrigudo aqui, né? Ela tem que vir mais para frente. Só que aí nesse caso o desenho é diferente, porque nesse caso a gente está vendo desse lado do desenho. Então o desenho provavelmente ele vem e aí ele entra. A mesma coisa aqui, ele tem que vir e depois sair. E aí a gente consegue
ter mais ou menos como é que ele funciona. Aqui eu estou estimando bastante, né? Então é mais difícil da gente entender. Mas o que eu quero que vocês saiam daqui é entender que é mais fácil a gente entender esses volumes. Dá para desenhar só na observação? Dá para desenhar na observação, mas e se eu quiser girar esse barco? Né, e colocar numa outra orientação ou fazer múltiplas vistas. É interessante que a gente tenha algum método para fazer isso. Beleza? Mesma coisa um avião. Né? Um avião você vai ter lá a linha central também. Deixa eu escurecer um pouco aqui. Né, você tem a linha central aqui e você vai ter essas elipses aqui, né, que vão estar seguindo esse minor axis, né, você vai ter várias elipses aí de corte desse elemento. Até que elas vão diminuindo, não necessariamente já vão ter o formato circular, mas aqui é normalmente bastante circular, né? Mesma coisa aqui. Normalmente é bastante circular. Nesse caso a turbina não é tão circular aqui. A parte interna dela vai ser. Tá? Então são vários elementos que a gente pode fazer. Essa questão também de convergência, né? De simetrias com relação a uma linha central. Né? Nesse caso aqui vai ser bem mais para trás aqui a linha central, que é essas asas de trás. Elas têm um movimento normalmente um pouco para trás, mas as asas da frente também a gente conseguiria, se estivesse aqui no desenho, conseguiria ver, né, os pontos de simetria. Então, linkando os pontos de simetria, eu consigo achar o grid de perspectiva, né? Beleza? Mesma coisa aqui em cima, eu posso usar, a gente vai ver isso no carro com mais calma. No carro é a mesma coisa, só que fica um pouco mais complexo ainda. Então eu posso, como eu falei, usar alguns pontos de simetria para começar a encontrar, né, o grid aqui no carro. Então nesse caso aqui, eu posso usar aqui, por exemplo, a quina com a quina, posso usar a quina com a quina do outro lado, a placa aqui. Eu começo a entender, né, como é que é o grid naquela direção, essa quina com aquela ali. Né? Mesmo que eu não esteja visualizando, eu tenho que aprender a ver onde estaria esse elemento. Que a gente começa a falar bastante agora nesse momento do draw-through. Né? A gente poderia usar alguns elementos mais simples, né? Mas como a gente estava falando bastante de linha central, né? O draw-through é basicamente esse conceito de a gente imaginar o que está além da linha central e que a gente não consegue ver direito. Mas mesma coisa aqui, né? Tem uma linha central, né? E é assim que funciona esse elemento. Aqui a linha central é mais para baixo, ou para dentro aqui. Beleza? Eu posso desenhar esse carro todo aqui. Mesma coisa minor axis, né? Eu tenho a minha elipse aqui, ela vai ter um minor axis que vai conversar com esse grid aqui também. Então vai ter que estar respeitando esse grid aqui. E aí é aquilo que a gente falou, né? Você vai ter o que eles chamam de wheelbase, que é basicamente quantas rodas existem entre as duas rodas, né? Você pode até linkar as duas bases aqui para achar o chão, né? E fazer um pouco melhor essa caixa. Aqui você vai ter o minor axis indo naquela mesma direção que a gente estava falando da perspectiva. E a gente começa a entender, né? Quantas rodas tem entre as rodas. Normalmente são 3. Ou algo próximo a 3. Tá? E normalmente aqui do outro lado, a gente pode vir até a frente do carro aqui e falar, ó, tem mais quase uma roda aqui na frente, seria um pouco mais para frente, né? A gente vê esse limite do carro e aí a gente pode plotar a mesma elipse aqui do outro lado, né? Então, usando o artifício dessa ferramenta, eu posso ver, putz, onde seria uma elipse mais ou menos aqui, que ia me dar um quadrado. E aí eu sei que aqui vai ter mais ou menos, sei lá, 2,5 quadrados. Normalmente é isso, uma wheelbase 3, né, entre as rodas e 2,5 aqui no comprimento do carro, 2,5, no máximo 3. Tá? E a gente consegue plotar esse carro no chão, né, que vai ser mais ou menos a linha ali da outra roda. A gente consegue plotar essa basezinha aqui para a gente trabalhar. Beleza? Então, são várias coisas, né? A gente poderia passar horas aqui discutindo essas questões. Figuras, né? Figuras aí em perspectiva, né? Vou ter a transferência, né,
dessas distâncias em relação a uma linha do horizonte. Eu vou ter uma linha do horizonte na minha cena aqui, vai estar um pouco mais para cima aqui. Isso já nos conta onde é que o observador dessa cena está, né, onde é que está o fotógrafo, e a gente pode fazer relações aqui entre as proporções e indo para o horizonte, né? A gente pode ver entre esses objetos e a gente vê, né, que a transferência dessas proporções, se eu quiser jogar para um cara que está mais lá atrás, também tem que funcionar. Tá mais ou menos onde é que esse cara está aqui. E esse elemento aqui vai estar apontando para cá. Se não estiver funcionando, uma dica, aí a gente começa a pensar, putz, eu acho que essa rua deve ter alguma inclinação. Então aí a gente começa a ver que nas pequenas direções funciona, nas grandes nem tanto. Então passando pelo pé daquele cara ali, provavelmente esse aqui vai ser um plano inclinado. E aí vai complicar ainda um pouquinho mais onde vai haver essa convergência, apesar de ser um pouco mais alto aqui, essa convergência vai ser um pouco abaixo do horizonte. Então quer dizer, existe uma inclinação nessa rua. Tá? Então são várias questões, né? São difíceis às vezes de ver em uma só foto, mas são várias questões que a gente pode usar para fazer a transferência dessas medidas aí em perspectiva. E para fechar aqui, então, galera, vamos ver para fechar as figuras, né? Vamos ver a figura de corpo inteiro, né? A figura em si ela vai ter perspectiva. Eu peguei essa imagem, esse meio manequim aí que tem normalmente o pessoal compra, né? Para a gente ver, né, que existem algumas, por exemplo, elipses aqui, né? Aí vai depender muito de onde está a sua linha do horizonte. Essas elipses normalmente, essa aqui eu acho que ela está inclinada um pouco para frente, por isso a gente está vendo um pouco, a gente está vendo um pouco mais da parte de cima dela, mais do que deveria. Né, e aqui embaixo não está vendo, porque aí aqui o outro lado está invertido para o outro lado, para cima, né? Aqui também parece tá invertido para cima. E aqui também tem esse elemento aqui, esse cilindro parece estar invertido para trás. Então é muito de como fazer o posicionamento. Aí aqui ó, a gente consegue ver a parte de cima, né, desses cilindros. É muito de como fazer o posicionamento de cilindros no plano tridimensional, e aí é muito importante a gente entender o conceito das elipses, tá? A gente pode estudar muito isso, e aí aqui dá pra ver, né? A gente tem todas essas, acho que seria um pouco mais para baixo aqui, por exemplo, né? A gente teria uma elipse aqui e tem um cilindro aqui, né? Um cilindro básico aqui. E aqui é a mesma coisa, né? A gente pode simplificar isso aqui por um cilindro. Aí tem várias formas, né, de estudar a figura. Tem como simplificar isso aqui para pequenas esferas, para caixas, né, pensar a cabeça aqui, por exemplo, como uma caixa, na verdade seria na outra direção, né? E também poderia pensar como um cilindro, né? Então a gente, quando está olhando meio para trás, então a gente teria aqui um cilindro representando a cabeça, tá? Então a gente pode fazer isso. Eu até trouxe uma foto aqui, né? A gente pode ter o mesmo tipo de pensamento, né? A gente tem mais ou menos a mesma situação que a gente tinha no manequim anteriormente ali. Então a gente vai ter, né, alguns cilindros. Né, normalmente aqui na caixa torácica a gente vai ter um. Aí tem aquela conexão até que tinha no manequim, né? A gente pode fazer aqui a gente vai ver a parte de cima mais ou menos. Né? Depende muito de onde está a nossa linha do horizonte. Como a linha do horizonte está mais ou menos mais para cima, né? Tem um certo tilt aqui na câmera, mas parece estar pelo menos mais para cima. E ela também está inclinada um pouquinho para frente, né? Então esse cilindro, na verdade, vai ter uma leve inclinação para frente aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Tá, a mesma coisa aqui na pelvis, né? A gente vai ter um cilindrinho aqui que a gente pode simplificar por um cilindro.
Aqui na perna também, mesma coisa. Então uma sucessão de cilindros. Como eu falei anteriormente, a gente pode simplificar para outras coisas, não só cilindros. Aqui normalmente se coloca uma esfera, né, para simplificar. E aqui outro cilindro. Então a gente vai ter que realmente aprender como colocar cilindros, né, na perspectiva. Mesma coisa aqui com o braço, né? A gente vai ver a parte de cima. Na verdade ele tem uma inclinação aqui. Sempre tem que ver o minor axis, né, que é mais ou menos a direção do osso aqui. E aí a gente consegue fazer o cilindro, né? Um pouquinho mais para cima de novo, para poder fazer essa circunferência aqui do cotovelo. E aí a gente pega o outro, né, o outro cilindro. Que direção que ele está indo, qual que é a elipse, qual que é o grau da elipse. Isso são coisas que a gente vai ter que resolver, né? A própria cabeça aqui a gente pode ou imaginar ela como um cilindro, ou imaginar ela como uma caixa, ou até mesmo uma esfera. E aí depois também pensar em linha central, né? Onde é que está a frente desse cilindro, onde é que está a frente desse outro aqui, onde é que está a frente desse aqui, né? E a gente poder fazer toda essa construção. Beleza? Vamos lá então, próximo tema, prédios. Né? Prédios é meio trivial, né? A gente conhece, a gente viu a temática de imóveis, então vai ficar meio próximo, né? Não que seja fácil terminar um desenho, mas é mais fácil a gente construir, né? Muito das nossas construções vão ser baseadas naquela regra do X, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, que essa aqui está um pouco mais difícil de ver. Vou trazer um pouco mais para cá também. Então, posso, né, colocar... Deixa eu tirar também essa transfer do brush. Photoshop ultimamente está estranho, ele não tira, você vê, ele volta, é muito bug, cara. O Windows é muito bugado. Vai ficar assim mesmo, pra gente não ter problema. Vou usar então até a Line Tool aqui para ficar mais fácil, né? Então a gente tem as laterais, a gente pode usar o método do X para fazer as desconstruções que a gente vai precisar. Né, então achar o meio desse prédio. Então o meio desse prédio aqui a gente tem 5 para lá, 5 para cá e a central. Não vai bater exatamente no meio, né, da janela, porque a janela está um pouquinho para trás. Né, então eu teria que bater mais ou menos no meio da lateral da janela e não essa parte aqui, esse X aqui, esse X não, essa cruz, né, que tem aqui na janela, porque ela está um pouquinho para trás. Tá, mas a gente consegue entender agora, ó, essa aqui passa mais ou menos no meio, né, essa linha. E a gente consegue entender que um pouquinho para baixo, a gente pode até dividir mais se a gente quiser, né, faz a vertical aqui. Vou pegar aqui a linha de novo. E vou dividir essa parte de baixo aqui. E aí, ó, tá batendo esse quarto do prédio, um quarto tá batendo bem em cima dessa divisão aqui, ó. Aqui é um quarto da altura total, né? Podemos fazer a mesma coisa aqui em cima. E aí tá batendo provavelmente mais ou menos no meio dessa... Vamos fazer a outra aqui só para ter certeza. Tá batendo no meio dessa estrutura aqui de cima. Mais ou menos, né? Não é exatamente no meio. Então aqui a gente já tem todos os elementos que a gente precisa para a construção. A gente sabe que aqui é um quarto da altura do prédio. A gente sabe que aqui, né, Opa, desculpa. Aqui é um quarto da altura do prédio. Estava achando realmente meio alto. Aqui é a metade, né? E aqui é 3/4. Então a gente consegue quebrar isso aí, né? A mesma coisa aqui, ó. A gente... né, tem a metade do prédio, vai dar mais ou menos nessa altura aqui. A gente pega aqui o X. E a altura dá mais ou menos aqui, né? Com relação a essa porta. Aqui a gente tem 5, então tem que estar no meio aqui mesmo. Tá? Então é esse tipo de desconstrução que a gente vai fazendo para depois a gente poder reconstruir isso. E aí a gente tem que ver a relação, né? Como aqui tem 12, por exemplo, não, 11,
e aqui tem 5 janelas, qual que é a proporção entre elas? Realmente elas são iguais? Talvez essas daqui sejam mais iguais, a gente possa contar. É que são 5 de 3, lá são 11 de 2. Né? Então a gente tem que ver mais ou menos quais são as proporções para uma estrutura única. Né? Eu acho que é mais fácil usar essa barra aqui como base e a gente ter uma ideia geral de quais são as proporções para a gente poder reproduzir. Tá? A mesma coisa acontece nesse outro prédio e em qualquer outra edificação. Vai ter, lógico, edificações muito mais complexas. Eu até deixei de fora aqui os prédios modernos, que são todos orgânicos e tal. Mas nesses prédios um pouco mais antigos, um pouco mais lineares, vamos dizer assim, menos orgânicos, mais inorgânicos, a gente consegue, né, fazer uma construção um pouquinho mais direta. Tá? Então a gente acha aqui, mais uma vez, né, o meio. Aqui ele vai estar com um pouquinho de 3 pontos. Tá? Então acho que teria que ser um pouquinho deslocado para cá, para a gente poder ter um pouquinho desses 3 pontos representado, porque a câmera está olhando para cima. Esse elemento está um pouco para fora, ele está deslocado um pouco para fora, então ainda teria uma movimentação nessa direção para a gente achar o meio desse cara aqui. Tá? A mesma coisa esse cara aqui, ó, ele está deslocado na mesma altura, só que ele está para fora, dá para a gente ver que tem um degrau aqui. Ó. Né? A parede do prédio vem até aqui, mais ou menos, na verdade é até um pouco mais para dentro. Né? O meio, na verdade, é na altura dessa parte aqui. Essa parte toda já está para fora. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ver. Onde é que nós estamos fazendo as medidas, elas estão funcionando. Né? Aqui, por exemplo, a medida está na parte de fora, mas você tem coisas entrando aqui. Né? Essa linha central aqui. Opa, aqui, fiz errado, fiz uma vertical, mas na verdade ela tem uma inclinação de 3 pontos. Tá? Então a gente vai fazendo essas desconstruções. Né? São pequenas caixas que a gente vai encontrando. Né, do maior para o menor e vai achando essas relações que a gente vai precisar pôr. Beleza? Então, só para dar uma ideia, né, de como que a gente pode estudar a perspectiva e construção aqui. E, lógico, a gente poderia também achar aqui a linha do horizonte, tá? Não cheguei a fazer isso na imagem. Mas a gente poderia, né, estender essas linhas aqui. Aqui eu estou estendendo que nem meu nariz, tem que ser um pouco mais preciso para a gente conseguir fazer isso legal. Tem a própria linha da rua aqui, né? A gente tem uma ideia mais ou menos de como que ela está funcionando. E a gente pode ver também a região aqui, ó, que está ficando mais reta. Né? Então a gente tem essas linhas indo para cá. Aqui a gente consegue até encontrar elas, né? Quase que na cena. Né? Mas a gente pode ver que a gente pegando aqui, ó, e vindo na horizontal, essa linha ela vai bater também em cima das que tem ali embaixo, quase que reta. E aí, a esse momento, a gente sabe que a gente está na linha do horizonte. Então, essa câmera está olhando para cima, né? O centro da visão dela deve estar mais ou menos por aqui. Eu acho que essa imagem não foi cropada, mas ela está abaixada. A pessoa provavelmente está agachada pela altura da porta. Ela está um pouquinho agachada, então deve ser aqueles movimentos de jogar a perna para trás e tirar a foto. Beleza? E por fim, mas não menos importante, né, quando a gente tem paisagens orgânicas, né, tem várias questões que a gente vai ver de perspectiva. Né? Uma delas é a gente voltando lá na nossa cena, na nossos elementos, quer dizer. Vamos lá. A gente tem diminuição, a gente tem o escorço, que nesse caso não vai fazer muito sentido, talvez só na montanha. A gente tem as convergências, que são mais difíceis de ver na paisagem natural. A gente tem muita perspectiva atmosférica e a gente tem sobreposição. Então, diminuição, sobreposição e perspectiva atmosférica, acho que são os pontos mais importantes numa paisagem natural. Tá? Tem sim um pouquinho dessa questão da convergência se a gente tiver algumas linhas um pouco mais aparentes, tá? Mas a gente tem aqui, ó, a perspectiva atmosférica, né? Ó, a sequência de valores. E também dá pra ver como veio aquecendo, né? Até chegar aqui mais perto. Essa aqui não vai dar pra ver direito, eu vou baixar aqui dentro.
Como a cena veio aquecendo, né? Os valores foram escurecendo todos, até aqui atrás a gente tem esse aqui. E os valores bem mais claros. Né? Então a gente tem uma sequência de valores ali que foi... aqui o céu está bem quente por causa da luz do sol também. Tem várias, né, iluminações, principalmente das nuvens, tem subsurface scattering, tem várias questões aqui acontecendo, então ele é um pouco mais quente. Você vê as montanhas e a região do fundo aqui um pouco mais fria, até esverdeada, né, frente a essa temperatura aqui. Depois ela esfria bastante e ela vem aquecendo gradualmente até chegar aqui nos planos mais frontais, ó, que são bem quentes. Tá? Isso é perspectiva atmosférica tanto em questão de valores quanto em questão de cores, né? Se a gente pegar isso aqui e tirar a saturação, a gente vê que tem uma escala assim de valores, tá? Sobreposição. A gente vê aqui, ó, uma árvore. Opa. Tá na frente da outra. Tá? Diminuição. A gente tem uma árvore aqui e uma árvore parecida, por exemplo, aqui. Né? A gente tem vários pinheiros aqui. Então, a gente tem uma diminuição do que está acontecendo. Outra diminuição importante é a questão dos detalhes, né? Essas pedrinhas no chão, as graminhas e etc. Elas aqui atrás a gente vê muito menos. Então aqui teria que ser muito mais sugerido. E aqui atrás, menos ainda mais por causa da perspectiva atmosférica. Tá? Então é diminuição com perspectiva atmosférica aqui atrás. Sobreposição até de planos, né? A gente tem, por exemplo, essa montanha na frente dessa, que está sendo sobreposta por essa, que está sendo sobreposta por essa aqui, que está sendo sobreposta por essa aqui. Né? Então você tem uma progressão de planos. Aqui também a floresta aqui sobrepondo e a outra floresta aqui na frente também sobrepondo. Essa parte aqui sobrepondo essa floresta aqui de trás, está sobrepondo o rio. Então você tem vários layers que vão te dando, né, essa profundidade. Aí você tem vários jogos também de valores, né? Então valores mais altos, valores mais baixos, valores um pouco mais altos, valores mais baixos, valores mais altos, valores mais baixos, valores mais altos, né? Você tem um jogo e aí isso vai dar ritmo de leitura, vai dar uma série de outras questões que aí a gente vai ter que ver na composição e não só no desenho de perspectiva. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como é que vocês estudam perspectiva? Deixem umas dicas, falem aqui o que vocês acharam também, se ajudou vocês. Seria muito legal ouvir, né? Se vocês já estudaram perspectiva dessa forma, se já tinham parado para analisar essas coisas. Acho que tem muito que a gente discutir aqui nos comentários. Beleza? Então é isso, nos vemos em outro vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê por aí. Até mais!